Check. Oi, gente! Que delícia estar aqui com você em mais um episódio do programa podcast De Frente com Elas, aqui na Web TVO. E hoje, né, Fer? Conta pra gente quem que a gente está recebendo aqui. Hoje é uma grande honra receber aqui o Dr. Samir Erbelin, ele que é cirurgião plástico, renomado aqui na nossa cidade, já tem aí bastante tempo de atuação, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom estar aqui com vocês, para a gente trazer um pouco de informação para o pessoal. Eu sou cirurgião plástico, já estou aqui atuando em Sumaré desde 2012. Então, são 14 anos aí. É isso aí, gente. Bom, doutor, vamos começar, né? Vamos perguntar aqui um pouco. Quando a paciente chega no seu consultório, qual é a expectativa dela? Porque a gente vê que tem muitas mulheres que querem fazer, mas têm medo de perder a sua identidade. Qual é a primeira expectativa dessas pacientes, doutor? Sempre, atualmente, né, principalmente com interferência de rede social, né, às vezes as pacientes criam uma expectativa irreal. Porque a foto de rede social, ela é editada, ela tem filtros, né? Aquela blogueira que você conhece, que antigamente chamava blogueira, agora é influencer, né? Ela não é tão linda quanto aquela foto, né? Ela não fez a cirurgia e ficou tão perfeita quanto aquela foto. Então, primeiro eu tento entender a expectativa dessa paciente em relação ao que ela quer fazer, o que melhora que ela busca, o que ela busca em si, onde que ela sente dor, né? O que a incomoda, para tentar colocar ela na melhor posição possível do que ela pode obter de resultado, entendeu? Mas assim, em geral, as expectativas são bem elevadas, né? Algumas são um pouco fora da realidade, outras não. Outras até, às vezes, a gente até fala para ela, nossa, mas isso vai melhorar muito você, né? E tal coisa vai mudar muito você. Nossa, mas será que melhora? Que ela nem às vezes desconhece aquela informação. E ela está ali exatamente para receber essa informação mesmo de um profissional, né? E existe, doutor, no consultório, porque a mulher tem muito disso, né? Hoje eu acordei mal, não, eu quero cortar meu cabelo, quero mudar totalmente. No consultório, o doutor sente isso, que a mulher chega lá muito eufórica, porque ela quer tudo? Sim, isso acontece com uma certa frequência. Porque, tanto acho que mulher quanto homem, né? Que eu atendo mais mulheres do que homens, né? Então, assim, às vezes aconteceu algum fato, né? Alguma coisa que deixou ela triste, uma separação, uma briga conjugal, alguma coisa assim, né? Então elas às vezes chegam lá achando que aquilo é o que ela busca, mas na verdade às vezes a gente tem que reconhecer que ela está num momento mais delicado, tal, né? Acalmar um pouco as coisas e ver o que realmente ela precisa fazer ou quer fazer e pular essa parte do desespero aí, porque senão ela acaba fazendo coisas que ela não quer e ela acaba tendo resultados que ela não buscava. Assim, voltando um pouquinho sobre as redes sociais que o doutor acabou de colocar aí na primeira pergunta. As mulheres, a gente vê assim, a gente tem uma grande quantidade de amigas aí, né, de convívio, e às vezes elas comentam, eu vou procurar um cirurgião plástico. Aí você fala, mas menina, o que você vai fazer? Porque você já é magra, não tem gordura, linda, o que você quer procurar? E aí volta no estereótipo das redes sociais, onde é uma beleza que não existe. A gente tem uma influencer aí hoje na rede social, né, com milhões de seguidores, que é perfeita, acaba de ter o filho, um mês depois a barriga trincada. Então isso vai gerando também, vai mexendo com a cabeça da mulherada. Porque a mulherada quer aquela perfeição que o doutor acabou de dizer aqui, que não existe, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho, doutor, sobre essas mulheres que chegam lá, que já é maravilhosa, já é uma Barbie, e vai buscar a cirurgia plástica, vai buscar essa mulher perfeita que não existe, né? Como que o senhor trata em relação a isso? Sim, isso é muito comum, né? O que você está falando. Às vezes as pessoas elas não se acham bonitas, né? Isso é uma questão ali de autoconfiança, né? De se sentir bonita, né? O que acontece é que assim, a beleza durante a história ela vai mudando como a moda, né? Então era mais bonito ser mais gordinha, ter a mama pequenininha, natural. Depois passou
por um tempo, ser mais bonito, ser aquela mulher grandona, com coxas grandes, bumbum grande, mama grande. E hoje nós estamos na fase da mulher magrinha, voltou até a mama pequenininha, voltou até o bumbum menorzinho, né? Isso vai mudando com o passar do tempo, tá? Coloca e tira, então? Coloca e tira. No início da minha carreira, a média, eu vejo, isso é bem claro, né? A média de tamanho de implantes mamários que eu colocava era assim, entre 350 e 400. Hoje isso já mudou bastante. A média de tamanho de implantes que a gente coloca hoje, ela está girando aí entre 260 e 320. Diminuiu bem o tamanho. Mulheres não querem mais aquela mama tão grandona, né? Claro que isso varia com a altura da mulher, mas na média, assim, vamos dizer assim, que hoje as mulheres buscam tudo um pouco menor, tá? Sem muitos exageros. Tem a ver com as canetinhas também, doutor? Tem a ver com essa onda fitness, né, que a gente está passando, né? Tem a ver com isso. Então, se exibe essa mulher magra, né, malhada de academia e tal, e as pessoas tendem a querer ter aquele objetivo, né? Claro que acontece da paciente chegar lá e ela já estar quase naquela situação, né, vamos dizer assim, e às vezes a gente tem que falar, ó, não está na hora de você operar aqui, né? Eu tenho muitas pacientes, aliás, que falam assim, eu venho aqui porque o senhor é o mais sincero que eu já vi. Eu chego aqui e falo, quero fazer tal coisa, você fala, não, você não precisa, está ótimo assim, está linda, você só precisa entender que você está linda, você já está aí. Né? Se um dia você precisar, eu estou aqui, mas nem sempre você doutor, precisa. E essa questão da sinceridade, eu falo que é uma responsabilidade profissional dos médicos, né, dos cirurgiões plásticos. Porque a mulher, ela chega e quando quando coloca uma coisa na cabeça, homem nenhum tira. Ela quer porque quer. Eu tenho também uma amiga que depois que ela teve os filhos, teve 3 filhos, a necessidade da cirurgia plástica, porque a mama caiu, a barriga ficou distendida, cheia de estria. Então, a mulher ela fica frustrada em relação a isso. Às vezes, o homem fala, né? Não, mas ela tá tudo bem, tá tudo jóia, mas é a cabeça da mulher, porque ela se espelha nessas outras mulheres. E aí, essa minha amiga, ela foi em 10 cirurgião. Ela foi no primeiro, o primeiro falou, porque ela queria fazer a lipo, o abdômen e o peito, de uma vez só. O primeiro disse, não faço as 3 cirurgias. O segundo, não, eu não faço as 3 cirurgias. De 10, 9 disseram que não fariam as 3 cirurgias. A 10ª cirurgiã disse, eu faço. Fez a cirurgia, do jeito que ela quis. Conclusão, 10 dias depois começou os problemas. Quase morreu no centro cirúrgico, porque foi muito tempo de anestesia. E deu todos os problemas do pós-operatório. Imagine o HB dessa mulher. O que eu posso te falar sobre isso? Funciona mais ou menos assim. Toda vez que um paciente entra na minha clínica, a primeira coisa que eu tenho que dar para ele, como médico e não como cirurgião plástico, é segurança, né? Então, eu preciso estar atento a isso o tempo todo. Eu estou acima do peso. Eu posso lipoaspirar essa mulher ou esse homem até ele baixar tanto de peso assim? Não, eu não posso. Eu sei que tem um limite. Todo cirurgião plástico deveria respeitar esses limites. Eu posso expor esse paciente a uma cirurgia de 10, 12 horas de duração? Eu não posso. Se fosse uma necessidade, né, uma urgência, então assim, existem cirurgias que são muito longas, né? Então, você vai fazer um reimplante de um membro, uma cirurgia muito complexa, abdominal, ela pode demorar todo esse tempo, mas aí eu não tenho escolha. Mas a plástica é uma escolha. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, ela define algumas regras a se seguir. Porcentagem de peso a ser lipoaspirada, tempo máximo de uma cirurgia. Só que muitos médicos ou médicas, né, até por uma questão financeira, acabam extrapolando isso, na tendência a querer ganhar um pouco mais. Sim. Então, assim, às vezes o paciente fala, nossa, mas o doutor Samir é muito chato. Eu não sou chato. Ele chega lá, ele está acima do peso, primeiro você vai perder peso, depois você volta aqui para operar. E qual é essa porcentagem, doutor? Essa porcentagem, ela varia um pouquinho entre 4% e 7% do peso corporal. Então, uma mulher com
Vamos por aí, com 60 quilos. Com 60 quilos, 70 quilos, vai ali para aspirar em torno de 4 litros de gordura, né? 4 quilos de gordura. É, porque a gente acaba vendo muitas mulheres falando, ai, eu tirei 5 litros, eu tirei não sei quanto. E a gente até fica um pouco assustada, porque a gente acha que é um volume Mas assim, muito grande. se você pegasse uma paciente, por exemplo, de 100 quilos, eu poderia tirar 7 litros de gordura dela, tá? O que acontece é que é assim... Gente, olha, peraí, doutor, só um adendo aqui. Gente, vamos prestar muita atenção nisso, porque às vezes vocês querem ir no médico e sair de lá da cirurgia magra. Não adianta, gente, tem um limite para a sua saúde, para você não correr risco, não ter esse monte de problema. Então, vamos respeitar esse limite, vamos ouvir o que o doutor está falando, que isso é muito sério, envolve vida, a sua vida. Só continuando. Então, assim, você tem esse limite. E você tem uma outra questão. Como cirurgião, como qualquer outra profissão, existe uma questão de habilidade técnica, né? Se eu treinar você, talvez você faça uma abdominoplastia, mas talvez você nunca faça com a mesma habilidade que eu tenho manual, porque isso é uma questão de natureza, né? É o jeito que tem com a mão. Assim como a gente pode aprender a cantar, mas eu nunca vou cantar igual o Pavarotti, né? Sim. É uma habilidade que ele tem. Exato. Eu posso treinar minha vida inteira, eu não vou chegar até lá. Exatamente. Né? Então, assim, existem cirurgiões que têm mais habilidade e que têm menos habilidade, vamos dizer assim, né? Claro que vai existir essa variação, normal em todas as áreas. E se você é um pouco mais lento para operar, você tem um pouco mais não é calma, é um pouco mais lento para operar, então você não consegue combinar muitas cirurgias. O que é normal, perfeitamente normal. Sim. Às vezes uma paciente chega no meu consultório, eu avalio ela e falo, você pode fazer abdômen, mama e lipo numa vez só. Às vezes ela chega e eu falo, você não pode fazer abdômen, mama e lipo numa vez só. Porque às vezes a mama dela é muito grande, essa intervenção eu sei que vai demorar, às vezes ela tem um pouquinho mais de gordura ou alguma dificuldade técnica para realizar, então eu tenho que seguir o que eu acho melhor para ela, protegendo ela. Para mim, seria melhor que ela fizesse tudo financeiramente. Sim. Mas isso não faz eu falo assim, o Dr. Ivo Pitangui, né, que foi o maior cirurgião mais famoso aqui do Brasil, ele tinha uma frase muito famosa, que ficou muito famosa. Ele falava assim, a minha fortuna eu ganhei com os pacientes que eu operei, mas a minha fama eu ganhei com os que eu não operei. Você entendeu? Porque o fato de ele não ter operado dava a ele mais credibilidade. Perfeito. Muito mais segurança, né? Então ele sempre falava, eu lembro de ter aula, eu cheguei a ver o Dr. Ivo Pitangui vivo e ter aula com ele e ele falar isso. E doutor, só uma perguntinha para a gente não fugir. O doutor disse a questão do tempo no centro cirúrgico, né? Eu acho que é interessante falar. Porque essa amiga minha ficou 10 horas. E qual que é o tempo recomendado ali? O tempo recomendado é que essas cirurgias combinadas não ultrapassem 8 horas. 8 horas. Tá? Por quê? Porque a partir desse tempo que a paciente está lá imóvel, sob anestesia geral, ela está aquecida, ela pode estar aquecida, ela pode estar com massageador pneumático, mas ela está completamente imóvel, né? É diferente de dormir, né? A gente pode dormir por 12 horas e não vai ter problema nenhum, mas a gente não pode ficar completamente imóvel, porque a gente está com relaxante muscular, está completamente imóvel. O seu retorno venoso não é igual, sua pressão está muito baixa, aumenta o risco de coagulação intravascular, de ter tromboses, esse tipo de coisa, tromboembolismo pulmonar, que é um risco alto de mortalidade. Então, ela tem que limitar esse tempo. E a trombose, ela acontece se ela for acontecer, nesse caso, geralmente, há quanto tempo depois da cirurgia plástica? Qualquer cirurgia tem risco de trombose, né? Qualquer imobilização tem risco de trombose. O que acontece numa intervenção cirúrgica? Uma intervenção cirúrgica, ela é uma agressão, um trauma que você está fazendo. Você está machucando um pouco a pessoa para dar a ela um resultado, né? Claro que é uma agressão controlada, mas né? Então, assim, quando você faz essa incisão, essa lipoaspiração, né? Você faz esse trauma na paciente, o nosso organismo entende, eu preciso parar esse sangramento e resolver esse trauma aí. Sim. Então, ele cria uma reação inflamatória bem grande, na verdade, né? Para cicatrizar aquela região. E isso acontece assim que eu inicio o procedimento, não acontece amanhã, vai acontecer daqui para frente.
Às vezes isso pode acontecer no intraoperatório, né? E aí o que acontece? Um estado de hipercoagulabilidade. O meu organismo libera um monte de fator de coagulação para tentar coagular aquele sangramento que está acontecendo. E quando ele faz isso, ele aumenta essa hipercoagulabilidade, ele pode coagular o sangue dentro de um vaso. E é isso que é uma trombose, é um trombo dentro do vaso que vai obstruir um lugar. E pode acontecer no momento ou dias depois? Pode acontecer no intraoperatório e pode acontecer no período pós-operatório. Não tem limite de tempo, mas é mais comum até os 14 dias. Entendi. Por isso que é necessário ter todo um cuidado, né, doutor, que é passado para os pacientes. Por isso que no pós-operatório inicial. E no intraoperatório já a gente começa com cuidados de massageador pneumático nos membros inferiores, meio antitrombo. As medicações que são anticoagulantes, né, a gente usa. E dependendo do tipo de cirurgia, essa medicação pode ser usada por 5, por 7, por 14 dias, por 28 dias, dependendo do tipo de paciente, para dar segurança, exatamente. Perfeito. Doutor, 2026 parece que já entrou com uma característica diferente, né? Um ano mais natural, da naturalidade, né? A gente tem, até pelo que o doutor está referindo e pelo que a gente tem acompanhado, parece que, apesar de ter a Virgínia, né, na vida, mas a gente sabe que as mulheres estão tentando parecer um pouco mais natural. Isso é desafiador? Não, para mim isso não é desafiador. O que acontece? Eu, como cirurgião plástico, desde a minha formação, eu já vinha de um histórico ali dos anos 2000, anos 90, ali, de ver esses pacientes que foram operados anos atrás, né? Sempre com, às vezes, rostos um pouco exagerados, né? Principalmente em cirurgia de face é mais visível isso, né? Porque é o lugar mais exposto. Mas a gente vê aquelas rostos muito esticados, né? Até tem aquela moça que trabalha, que apresenta o programa, né? Ana Maria, todo mundo conhece ela. Ela tem o rosto extremamente puxado de cirurgia plástica. E isso causa algumas deformidadezinhas que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Nossa, mas tá esquisito. Nem dá para rir direito, né? Mas a gente consegue ver. Isso é resultado de plásticas exageradas, né? Hoje, nós temos mais do que isso até. Acho que a cirurgia plástica em si, ela já viu que isso era um exagero e começou a fazer cirurgias faciais menos exageradas. Mas hoje, onde a gente vê o exagero é exatamente nos procedimentos não cirúrgicos, né? Em preenchedores, às vezes em preenchimentos exacerbados em glúteos, exacerbados em lábios, na face, né? Então você vê esses casos extremos que às vezes viram meme na internet, né? Sim. Que a pessoa está com o rosto totalmente redondo, né? Picada da abelha na boca, Perdeu completamente a forma do rosto, o desenho do seu rosto, que às vezes está conhecido já na história, tem as características da sua família, perde completamente, né? E assim, nisso a cirurgia plástica ela tem menos papel. Ela já tinha percebido esses exageros. As outras especialidades que agora entraram no mundo da estética, sim, elas cometem mais esse erro do que os cirurgiões plásticos. O meu maior medo é isso, né? Porque eu falo sempre, se eu tenho problema na pele, eu vou no dermatologista. Sim. Se eu tenho problema no estômago, eu vou num gastro. Agora, se eu quero fazer algum procedimento, né? Uma cirurgia plástica, qualquer coisa, eu vou procurar quem? Um cirurgião plástico, né? Se eu tenho um problema no dente, eu vou no dentista, não é isso? Sim. É basicamente isso. Eu sempre penso dessa forma. E todas as vezes que eu fiz qualquer procedimento, eu procurei mesmo os especialistas na área, né? Sim. E hoje a gente está vendo que as pessoas estão fazendo em qualquer lugar. Exatamente. Sim. E ficando totalmente assimétrico, né? Porque eu acho que, assim, envelhecer é natural. Envelhecer um pouquinho melhorzinho, assim, ajuda bastante, porque a gente tem vaidade, né? Mulher não tem jeito. Mas o cuidado, acho que tem que ser grande, né, doutor? Com certeza. Isso aí é exatamente o que você falou. A gente tem que envelhecer e a gente pode envelhecer sendo cuidada ou pode envelhecer sem cuidado nenhum, tá? Então, se uma senhora chega lá no meu consultório e fala assim, doutor, eu queria fazer um preenchimento labial, não adianta eu querer deixar ela com o lábio da Angelina Jolie quando ela tinha 22 anos, porque essa senhora tem 60. Se eu tentar fazer isso, e é isso que as pessoas tentam, elas vão
destruir aquela face. Aquilo vai ficar completamente disforme, né? Mas as pessoas fazem isso. Então, eu recebo muito paciente na minha clínica, às vezes para fazer cirurgia, não é para fazer esse procedimento facial, mas eu observo muito as mulheres que entram na minha clínica e eu percebo padrões, né? O lábio está sempre muito igual a outro, a outro, a outro, a outro. E nós não somos iguais. Nós somos completamente diferentes. A cirurgia que eu faço em você não é a mesma que eu faria em você. Entendeu? Elas têm o mesmo objetivo, mas elas não são iguais. Exatamente. E, doutor, eu gostaria de perguntar uma coisinha, acho que todo mundo fica interessado nesse comentário, que é a questão das mamães, né? Eu falo que a maternidade é a coisa mais linda que Deus deu para as mulheres. Mas após a gestação, a gente sabe que o corpo da mulher sofre aí milhões de transformações. Principalmente quando é o segundo, né, o filho, o terceiro filho. Hoje as mulheres estão tendo menos filhos que antigamente, né? Máximo 2. É difícil você ver a mulher com 3, 4 filhos. Mas mesmo assim traz alguns traumas ali na estética do corpo feminino. Hoje, no mundo da cirurgia plástica, o doutor lá na sua clínica atende a maioria dessa demanda, mulheres pós-maternidade ou jovens que ainda não foram mães buscando esse corpo perfeito. Como que é isso? Na verdade, a busca é diferente, né? Eu atendo os dois casos. Claro que o maior número de pessoas hoje são mulheres mais velhas, um pouquinho, que buscam essa reestruturação do corpo pós-maternidade, né? Normalmente, quando a paciente tem um primeiro filho muito jovem, esse corpo muda muito pouco, exceto as mamas podem sofrer um pouco mais, mas o abdômen, em geral, ele acaba ficando muito bom. Quando ela tem uma gestação, uma segunda gestação mais tarde, aí esse estraguinho que o bebê faz na barriga, ele é um pouquinho maior, porque essa pele já não é mais aquela pele de 22 anos. Mais tarde é quantos anos, doutor? Vamos dizer que a pessoa tem uma gestação aos 22, 23 anos e depois tem uma aos 35. Essa que teve a gestação aos 35, ela vai ter uma alteração maior do corpo, né? Porque essa pele não é mais tão jovem, essa pele tende a formar mais estrias, ela tende a ter menos elasticidade para retornar à posição anterior, né? A nossa pele, ela é um elástico bem ruim, ela estica muito, mas ela nunca volta, né? Ela estica, ela é capaz de acomodar qualquer coisa. Então, uma pessoa pode nascer, pode ter lá 50 quilos e ganhar 150, mas se ela voltar aos 50, aquilo vai sobrar tudo, né? Sim. Então, assim, na mãe acontece isso, porque a barriga distende muito por causa do nenê, as mamas crescem na época de amamentação e depois elas vão diminuir de novo, então vai sobrar pele, né? Mas eu só falando assim, as pessoas mais jovens buscam por próteses de mama, por lipoaspirações para tirar uma gordurinha localizada, uma coisa aqui, outra ali, e outras alterações que às vezes as incomodam. E as mulheres que já tiveram filhos geralmente buscam abdominoplastias, mamoplastias, né? Que é para tirar o excesso de pele, principalmente. Claro que essas cirurgias quase sempre são combinadas com lipoaspirações para conseguir dar contorno, para conseguir desenhar um pouquinho o corpo. Sim. Nossa, é complicado, né? Ai, mas é tão maravilhoso. Complicado. A mulher, a gente, agora como mulher, a gente tem que dizer, né, que não tem como não ser vaidosa, né? Nós somos, né? Eu hoje mesmo brinquei com o doutor, na hora que o doutor chegou aqui. Eu fiquei uns 10 minutos me olhando no espelho, pensando, não, eu vou ter que puxar aqui, vou ter que mexer ali. A mulher, ela é muito crítica, né? A gente é crítica, não tem jeito. E agora, puxando aí para as mulheres de 50 anos, né? Que está beirando 50, né, Fer? 50, né? 60 anos. Como envelhecer com naturalidade, doutor? Porque eu acho que eu, por exemplo, eu quero envelhecer, eu quero mostrar que eu estou envelhecendo, mas eu quero tentar evitar algumas coisinhas, né? Como fazer isso? É assim, Fer, só falando, voltando um pouquinho só no assunto que você tocou, as mulheres, né? A diferença entre as mulheres e os homens é que os homens são muito visuais, né? Os homens, eles sentem atração pelo que ele vê em geral. As mulheres não, né? As mulheres não sentem essa atração pelo que ela vê. Mas então, por que a mulher é mais cuidadosa com o próprio corpo do que o homem?
Porque a mulher sabe que o homem é visual. Ela sabe. E ela quer se sentir bonita porque ela sabe que bonita ela é mais atraente. E o homem é um pouco, vamos dizer assim, o homem normalmente era um pouquinho mais relaxado, né? Ele é mais gordinho, ele não está tão preocupado assim com a estética. Isso é uma questão de evolução nossa, né? Nosso psicológico é totalmente diferente. Então, assim, as imagens são vendidas para os homens e os sentimentos são vendidos para as mulheres. Então, as mulheres, elas compram mais. Esse tipo, isso mesmo. Né? Então, agora, indo para a sua pergunta, é assim... as mulheres precisam entender, né? Elas precisam aceitar isso, que elas podem ser bonitas em todas as fases da vida dela. De jovem, muito jovem, com aquele corpo escultural, aquela mama jovem, aquele bumbum jovem, vamos dizer assim, tudo jovem nela. O rosto, a boca, o lábio, a bochecha mais gordinha de jovem, né? Mas ela também pode ser bonita aos 30, aos 40, aos 50, aos 70, aos 90 anos, né? Sim. Quantas vezes você já viu uma velhinha bem cuidadinha, toda arrumadinha, e você fala, nossa, que coisa mais linda. Sim. Ela é linda naquela idade, né? Exato. Então, a gente só precisa, às vezes, dar um pouquinho de sustentação para algumas coisas que o envelhecimento pode marcar muito, né? Sem mudar essa pessoa. Quando eu opero uma pessoa, quando eu trato uma paciente, eu não quero que pareça que ela tinha 70 anos e voltou aos 40. Não tenho nenhuma intenção disso. Eu quero que ela continue parecendo que tem 70 anos, só que ela esteja bonita aos 70 anos. Que alguém passe e fale, nossa, mas que mulher bonita, aos 70 anos está bonita desse jeito. Essa a ideia. É uma das questões que eu até iria perguntar para o doutor, é assim, eu chego lá com 60 anos de idade, eu nunca fiz um procedimento, nunca fiz um botox, um preenchimento, nada. Aí eu já chego com todas aquelas marcas da idade. Tem como corrigir, deixar isso natural, doutor? Sim, tem. Só que são passos que nós vamos dando juntos, né? Então, assim, às vezes as pessoas... o cirurgião plástico, pelo menos eu espero, né? Que todos os cirurgiões plásticos que atuem estudem estética. Mas, na verdade, não é o que eu vejo normalmente, tá? Mas eu esperava que todos estudassem a história da estética, por que as mulheres buscam isso, por que está acontecendo aquilo, por que essas coisas mudam durante o passar do tempo. Nem todos prestam atenção nisso, mas é importante. Então, a gente estuda isso, a gente estuda o contorno, a gente estuda o corpo feminino no geral, mais o feminino do que o masculino. Então, eu consigo observar isso na minha clínica, claro, né? Não é no dia a dia, observar isso na minha clínica. O que está fazendo ela não estar tão bem assim, entendeu? O que está tornando ela, fazendo ela parecer mais envelhecida do que ela deveria, ou destoando desse corpo. E às vezes as pacientes, elas chegam, é até engraçado, porque às vezes as pacientes chegam no consultório e falam assim, não, eu vim aqui fazer minha mama. E eu penso, mas essa mama está bonita, né? Ela tem um pequeno flazeio, mas está bonita. Agora o abdômen não está. E aí eu tenho que falar para ela, é minha profissão, né? Sim. Eu tenho que explicar para ela, ó, a sua mama tá bem legal até. O que não tá legal no seu corpo é o seu abdômen, Sim. né? O que não tá legal no seu corpo é seu rosto, né? Eu tinha uma paciente que acho que tinha em torno de uns 50 anos, que tinha o corpo de uma menina de 25. Olha só. Mas o rosto dela não estava combinando com o corpo dela. Não estava combinando. E aí um dia eu chamei, ela chegou no meu consultório e falei, eu vou te falar uma coisa, né, para você prestar atenção, eu acho que você devia fazer tal coisa. Ela falou, nossa, ainda bem que o senhor falou isso, porque eu achava que eu não podia, quero fazer agora. E foi um alívio para ela, na verdade. Tá entendeu? vendo, gente? A gente acha que vai ser agressivo, mas eu tenho essa liberdade, ela está me pagando para eu cuidar dela. Isso né? é muito importante. Então eu preciso fazer isso, eu tenho que ter essa liberdade para falar, isso não está legal em você, ou isso está legal, né? Às vezes, é o que eu falo, ela chega lá para operar a mama e fala, não, a sua mama está ótima, não precisa mexer. Isso né? é importantíssimo, doutor. Viu, mulheres? Busquem profissionais sinceros, porque a gente sabe, né, doutor, que muitos querem somente o seu dinheiro, né? Querem falar aquilo que você quer ouvir. E, às vezes, aquilo que você quer ouvir não é o caminho correto para a sua saúde. Então, procurem profissionais comprometidos, sérios, que vai deixar você saudável, que vai deixar você bonita na sua beleza. Cada uma tem a sua beleza. Às vezes você quer se comparar a outra mulher, não. Você também é linda e vai buscar a sua essência, vai buscar um profissional competente, que é isso que a gente precisa. E, doutor,
vamos mudar um pouquinho. O doutor é pai, né? Sou pai. Saindo um pouquinho aí da parte profissional, sei que o doutor é pai. Fala um pouquinho do doutor fora da área médica. Bom, eu sou pai de 2 meninos, eles têm 12 e 10 anos, Augusto e Fernando. Eu sou separado da mãe deles, já tem 8 anos. Nós temos uma guarda compartilhada, eles moram comigo e com ela ao mesmo tempo, né? O tempo é dividido igual. Eu sou muito a favor de que isso fosse o padrão, né? Porque o que a gente vê hoje no mundo é aquelas mães que são mães, às vezes até muito jovens, e que são deixadas pelo marido e ficam lá, né? Tem aquela historinha aí, meus filhos até brincam, né? O pai saiu para comprar cigarro e não voltou nunca mais, né? Então, essa convivência com as crianças, ela vai criando um laço entre o pai e o filho que ele não seria construído se o pai só o visse 2 vezes por mês ou um final de semana a cada 15 dias, né? Como é o padrão. Então, eu lutei por isso, né? Que eles morassem comigo também. Então, nós temos uma relação muito próxima, eu e meus filhos, né? Eles ficam na minha casa, eles têm certeza que ali é a casa deles, né? Eles têm essa relação muito próxima de mim e da mãe também, né? Não impediu nada em relação à mãe, né? E da mãe também. Então, fora ser pai, eu sou um homem como qualquer outro, né? Me divirto fazendo as minhas coisas, gosto de andar de moto de vez em quando, saio, me divirto com meus amigos, né? E assim, nos bastidores, né, Fer? A gente decidiu fazer essa pergunta porque nós estávamos aqui no bastidores. Foi combinado, gente. E foi combinado, e ele falou tão bonito essa parte paterna, porque geralmente na separação existe aquela cultura que os filhos ficam com a mãe, né? Existe essa cultura na nossa sociedade, filha de mãe. Mas não, e ele no bastidor relatando essa importância que ele viveu, né, doutor, enquanto filho de pais separados, das memórias que ele convivia com a mãe, e o pai, ele só ia aos finais de semana, ia pouco. E ele quis reverter isso, eu achei muito bonito ele trazer esse depoimento, até para os pais, para as mãezinhas, para os homens e mulheres que estão nos assistindo aqui, a importância desse olhar, né, do filho ter em relação, por mais que o casal não tenha dado certo, Sim. a importância desse vínculo. O pai leva, ele estava relatando que ele leva na escola. O que faz de terça à tarde com as crianças? Eu achei o máximo. Meus filhos, eu fico com eles toda terça-feira, toda quinta-feira, né? Segunda e quarta é da mãe. E sexta, sábado e domingo a gente divide. Um fica um final de semana, outro. Um final de semana, outro. Então, assim, eu tento ter um tempo de muita qualidade com meus filhos, né? Então, na terça-feira à tarde, por exemplo, a maioria dos dias das terças-feiras eu não trabalho, para eu ficar à tarde com eles. E aí, nessa tarde, a gente faz muitas coisas. Eu não comprometo esse horário deles com nada, porque eu quero que eles sejam esse horário livre para a gente ficar junto, né? Então, assim, a gente estuda, claro, as coisas de escola e tal, mas eu dou aula para meus filhos sobre muitas coisas, né? Sobre economia, sobre cidadania, sobre coisas assim que eu sei que eles não aprendem na escola, né? E eu até comecei a seguir recentemente uma orientação de um judeu que eu vi falando na entrevista nos Estados Unidos. Ele falou que os judeus dão trabalhos para os filhos, né? Trabalhos de manuais de casa a partir dos 5 anos de idade. E que a gente não tem essa cultura, né? A gente não tem essa cultura. Meus filhos, eu nunca tive essa cultura com meus filhos. Mas eu passei a fazer isso, né? Então agora a gente faz algumas coisas em casa e eu pago eles, né? Eles recebem por esse trabalho. E eles desse dinheiro que eles recebem, a gente faz mais ou menos assim. 20% do que eles receberem, eles vão doar, para eles entenderem que a gente ganha, mas a gente também tem que ajudar as pessoas. Nossa, que lindo. 20%, outros 20% eles são obrigados a guardar. Então, vai para a continha deles lá e eles vão investir no que eles quiserem. E o restante eles vão usar com a responsabilidade deles. Eu interfiro só ensinando, mas eles podem gastar como eles quiserem, né? Não é muito esse dinheiro, não é nenhuma fortuna. As pessoas podem fazer isso com R$10 por semana, sei lá eu. Mas é um estímulo, né? Pai, eu quero comprar o joguinho tal. Tá?
você sabe que você tem que guardar o dinheiro de 2, 3 semanas, aí você compra, né? Legal. Cada um faz como pode, né? Um pode dar mais, outro pode menos, isso não interfere. O que interfere é você ensinar o seu filho que de tudo que ele ganha, um pouco ele deve guardar para o futuro dele. Ele deve ajudar as pessoas, né? E deve também desfrutar desse fruto do trabalho dele. Muito bem, que coisa linda, né? Muito Bacana, legal. gente, super importante. E aí a gente vê um pai presente, né, na vida dos filhos, que está preocupado com o tempo de qualidade, né? O que a gente sempre fala, independente de ser pai ou mãe, se você tiver 1 hora por dia com seu filho, que tenha um tempo de qualidade, né? Isso é muito importante para os filhos, para as crianças, o vínculo de qualidade, né? E fora isso, você tem uma rede de apoio também maravilhosa, né? Sim, eu tenho aqui em Sumaré minha mãe, né? Que está bem pertinho da minha casa, meu padrasto, moram ali muito pertinho. Tenho meu pai também, claro, meu pai também mora aqui, a esposa do meu pai. Tenho a minha família em si sempre cresceu aqui, né? Meu pai mora aqui, minha mãe, minha irmã mora em Campinas, mas a minha mãe está muito próxima de mim, né? Sempre, né? Uma querida, Sempre por que eu sinal. tô Beijo, Aninha. Sempre que eu estou em uma cirurgia, eu vejo que vai atrasar, eu ligo para ela, mando uma mensagem, falo, pega meus filhos lá na escola que eu vou chegar mais tarde. Isso é Assim tudo, nós vamos. doutor. Doutor, para a gente finalizar, porque eu sempre tenho que ser a chata, doutor, toda vez eu tenho que encerrar esse programa. Eu gostaria que o doutor deixasse aqui alguma coisa falando sobre a segurança dos pacientes, né? Porque quando eu vou para uma cirurgia, eu vou estar sedada, eu vou estar com uma anestesia geral, na maioria das vezes, e eu estou nas suas mãos. Certo? E acho que muitas mulheres não fazem porque tem medo de morrer. Não só mulheres, os homens, todo mundo. O doutor pode falar um pouquinho sobre essa segurança? Sim. A cirurgia plástica, ela só se desenvolveu tanto assim nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Por causa da segurança, né? Porque hoje nós conseguimos oferecer a possibilidade de uma pessoa entrar numa anestesia geral, passar por um procedimento, sair e sair bem, né? Se hoje o sistema de anestesia que é usado hoje, que basicamente o sistema usa anestesia endovenosa geral em cirurgias plásticas, ele é muito seguro, tá? Muito seguro, desde que seja feito por um profissional habilitado, num ambiente habilitado, né? Num hospital que tem uma estrutura para fazer isso. Então, quando a gente vai ser submetido a uma cirurgia geral, nós entramos numa anestesia geral e o anestesista está lá o tempo todo cuidando dessa paciente, né? Ele está lá o tempo inteiro olhando como é que está o coração, como é que está a respiração, como é que está a temperatura, como é que está tudo. Ele está lá para isso, ele é esse profissional, né? E claro, é importante quem está do outro lado de cá, sim, é muito importante a equipe que está te operando. Você falou de uma paciente que teve complicações. Ninguém está isento de complicações, né? Basta, a gente fala assim na plástica que só tem complicações quem opera. Mas tem mais complicações quem abusa, né? Exatamente. É assim. Então, assim, eu tenho complicações? Claro, como qualquer outro, né? Uma vez a gente teve um congresso de complicações cirúrgicas, né? Então, cada um ia lá e apresentava o seu caso e tal. E eu estava com um amigo, né? E aí esse meu amigo falou assim para mim, para o meu chefe, na verdade, da cirurgia plástica, falou: a gente só veio aqui para tirar sarro, porque nós não temos complicação. Porque todo mundo tem, brincadeira, sim, né? Sim. Todo mundo tem complicações. As complicações podem ser pequenas, uma necrosinha de pele, um pontinho que abriu, um serominha que teve que drenar, uma coisa assim. Mas as complicações podem ser graves. Graças a Deus elas não são tão frequentes, mas elas podem ser graves, né? Sim. E você precisa buscar apoio de todos os recursos que a medicina tem, de pesquisa de um cardiologista, de um pneumologista, de uma cirurgião vascular, de todas essas pessoas que possam falar assim para você, pode operar essa paciente, ela está segura, entendeu? Ótimo. Você não decide isso, às vezes você não decide isso sozinho. Sim. Às vezes, claro, o procedimento é pequeno e a paciente é muito saudável, você pode tomar essa decisão, mas você tem que se cercar dessa segurança. Exato. Né? Então, hoje a gente faz tudo isso, a gente faz essa avaliação pré-operatória e é muito importante, às vezes as pessoas esquecem, que é uma avaliação social. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o doutor perguntou um monte de coisa, perguntou sobre a minha vida, perguntou sobre onde eu moro, perguntou com quem eu vivo, se eu sou casado, se eu não sou.
eu não estou interessado em você, eu estou interessado se você vai sobreviver vai ter cuidado da minha cirurgia. Porque Né? tem o pós, né? Isso é uma questão do meu trabalho. Às vezes a pessoa fala, não, mas perguntou sobre um monte de coisa da minha vida. Eu estou perguntando porque eu preciso saber, você vai operar, quem vai cuidar de você depois? E o pós, né, doutor? Onde você mora, né? Que estrutura você tem lá em casa que você precisa ter apoio no pós-operatório. Então, as pessoas esquecem isso, mas isso também faz parte da minha preocupação. Né? Porque a cirurgia em si não termina acaba a hora ali, que eu faço né, o curativo. no ato. Não acaba. Continua no pós Continua depois, né? ali, exatamente. Então, assim, eu tenho pacientes que tiveram complicações, já tive, tenho, né? É normal. Graças a Deus eu nunca tive um óbito, mas pode acontecer, não estou julgando quem tenha. Mas assim, também é importante nunca abandonar essa paciente. Exato, né? eu falo sempre isso. Porque às vezes eu tenho paciente que eu sinto esse problema social, que ninguém em casa está dando atenção. E aí nós temos que ter essa estrutura que abraça essa paciente. Ó, peraí, vem cá, nós vamos cuidar de você. E doutor, entendeu? o pós-operatório, eu falo que ele que vai determinar se o médico é bom ou não. Sim. Porque é no momento que você não está... Porque quando você está com o médico, tudo passa. Eu falo, quando a gente está com dor, com problema, você está do lado do médico, parece que a dor some. Você sente uma segurança, parece que é um anjo que está ali. É assim mesmo. Depois que você não... Você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer sem o médico agora? E aí a pessoa que você tem mais confiança no mundo é o médico que te operou, vamos colocar assim. Então você quer falar com ele, às vezes é uma bobeira, mas só do médico te atender, te acolher, te orientar, parece que ali já minimizou 80% do problema, né? Então, pós-operatório, eu falo que é extremamente importante. Gente, já estamos no limite. Está muito maravilhoso. Com certeza vamos chamar novamente o doutor, porque tem tanta coisa para a gente falar aqui, mas infelizmente não dá mais tempo. Quero agradecer, doutor, pelo carinho, pela acolhida, por ter aceitado o nosso convite. Encerramos por aqui no nosso podcast, no mais um episódio de Frente com Elas. Fiquem com Deus. Até a próxima.